O que aconteceu comigo foi 100% real e também a coisa mais sinistra que já me aconteceu em toda a minha vida. Vejam, faz algum tempo, eu era um caixa em uma pequena loja de conveniência, que ficava antes de sair para a estrada. Às vezes eu trabalhava no turno diurno e outras vezes à noite foi quando isso aconteceu. Cheguei ao trabalho como de costume. Tudo estava normal até que entraram 2 sujeitos muito suspeitos, mal vestidos e mal falados. Um deles estava com uma mochila preta e foram em direção à parte de trás onde estão os refrigeradores. Eles ficaram lá por um bom tempo com a porta aberta onde as cervejas estão. Eu não os observei o tempo todo, porque estava cobrando outros clientes que entraram depois. Depois de terminar de cobrar, vi que estavam fechando a porta e vinham em direção ao caixa. Cobrei por várias latas de cerveja e eles saíram imediatamente, queimando pneus em sua caminhonete de luxo. Passou muito tempo depois disso e por volta da 1 da manhã chegaram uns rapazes à janela para comprar cerveja. Nessa hora, a loja já estava trancada com chave e eu precisava pegar as coisas e entregá-las pela janela. Então, fui em direção aos refrigeradores para pegar as cervejas que eles haviam pedido. Mas quando estava pegando, toquei em algo incomum. Parecia cabelo. Por instinto, retirei a mão imediatamente e me inclinei para ver o que minha mão tinha tocado. Era uma coisa humana, a cabeça de um homem. Gritei com todas as minhas forças de susto ao ver algo tão grotesco. Corri para o balcão e peguei meu celular. Os rapazes estavam muito confusos esperando lá fora e me perguntaram se eu estava bem, mas eu não conseguia responder. Na hora, liguei imediatamente para a polícia e também para o gerente do local. Disse aos rapazes que por favor saíssem, e assim o fizeram. Uma viatura chegou e minutos depois meu chefe também chegou. Mostrei a eles o que havia encontrado lá. Eu disse a eles que suspeitava de quem poderia ter sido. Aqueles sujeitos que passaram muito tempo com a porta do refrigerador aberta e que pareciam ser criminosos. Claro que eles nunca foram encontrados. Meu chefe me disse para não investigar o assunto, pois era muito perigoso se envolver nisso. Continuei trabalhando lá por pouco tempo e depois pedi demissão, mas o drama continua presente. Ainda tenho pesadelos e sofro de ansiedade por causa desse evento. A maldade de algumas pessoas é inimaginável. Isso aconteceu comigo há alguns meses. Depois do meu trabalho, fui até um comércio que fica no caminho para minha casa para comprar algumas coisas para o jantar. Entrei para pegar tudo o que precisava. O ambiente estava muito silencioso, pois já era noite e não havia ninguém além de mim e do rapaz que estava no caixa. Continuei procurando por minhas coisas e quando fui em direção aos refrigeradores, ouvi claramente gritos pedindo ajuda que vinham de uma porta ao fundo. Eram gritos de uma mulher. Eu olhei para o rapaz, mas parecia que ele não os estava ouvindo, pois estava agindo normalmente, sem sequer olhar. Me aproximei um pouco mais para ver se os gritos continuariam, e assim aconteceu. Novamente, os gritos começaram e não dava para ouvir claramente o que diziam. Mas eu entendia o tempo todo que estavam pedindo ajuda. Fui rapidamente até o caixa para contar ao rapaz o que estava acontecendo. Ele me olhou e disse: "Não se preocupe, não é nada. É o quarto frio, mas não tem ninguém lá dentro. Isso acontece quase todos os dias." Eu não estava completamente convencida do que ele estava dizendo. Eu disse: "Mas como é possível? Estou claramente ouvindo uma mulher pedindo ajuda lá de dentro." Ele me olhou e disse: "Venha, vou te mostrar que não há ninguém aqui para você acreditar." Eu hesitei em ir, pois me sentia em perigo. Mas não pude deixar de querer saber se realmente alguém precisava de ajuda lá dentro.
Então fui atrás dele, com muito cuidado, é claro. Ele abriu a porta e era uma sala pequena onde havia caixas de refrigerantes e outras bebidas, mas não havia mais nada. Não havia absolutamente ninguém lá dentro. Ambos saímos da sala e fomos para a entrada. O rapaz começou a me contar que isso acontecia muito lá, principalmente durante a noite. Ele disse que seu chefe, o gerente daquela loja, havia contado a ele e a outros colegas que acreditavam que isso acontecia porque o local costumava ser uma casa abandonada, onde ocorreram muitos atos malignos por parte de criminosos. Isso fazia apenas 2 anos que tinha acontecido, e os lamentos vindos daquela sala começaram a ser ouvidos quase imediatamente após a abertura da loja. Por isso, muitos caixas haviam pedido demissão. Saí de lá com um gosto amargo na boca e com muito medo também. Apesar de aplaudir a coragem daquele rapaz que tinha que passar a noite toda ali sozinho, ouvindo esses gritos, ele estava tão acostumado que simplesmente os ignorava e agia como se nada estivesse acontecendo. Eu nunca mais voltei àquela loja, uma história curta, mas que me deixou muito perturbada. Olá a todos. Por alguns meses eu me dediquei a ser caixa de um supermercado nos arredores da minha cidade. A loja está localizada à beira da estrada, cercada por áreas arborizadas, e há apenas um café ao lado, mas que funciona apenas durante o dia. Eu trabalhava no turno da noite, o que me permitia cuidar dos meus filhos durante o dia, enquanto minha esposa trabalhava. Uma noite, em meu dia de folga, ocorreu um acontecimento trágico dentro desse lugar. Houve um acidente na estrada próxima à loja. Naquela noite estava chovendo e a estrada estava muito escorregadia. Meu colega, que estava me substituindo naquela noite, contou que um homem gravemente ferido entrou de repente na loja pedindo ajuda. Ele imediatamente ligou para os serviços de emergência, mas eles não conseguiram chegar a tempo para salvar o homem, pois ele havia perdido muito sangue e faleceu dentro da loja. Lembro que naquela noite e na seguinte o supermercado permaneceu fechado. Disseram-me para não ir trabalhar, pois a área estava isolada. Na noite seguinte cheguei ao trabalho como de costume. Devo admitir que estava um pouco assustado com o que havia acontecido naquelas noites anteriores. Minha esposa me disse para não me deixar influenciar e que nada aconteceria, mas eu sou um tanto supersticioso e acredito em coisas paranormais. Foi por isso que não me senti à vontade desde o momento em que entrei no local. Havia uma sensação pesada no ar, algo que não pode ser explicado com palavras. Tudo estava normal, mas por volta das 2 da manhã, fui em direção ao banheiro e percebi que havia manchas de lama em um dos corredores. Pareciam mais marcas de sapato. Fiquei um pouco confuso, pois ninguém havia entrado há um bom tempo e eu tinha acabado de passar por lá. E essas marcas não estavam lá antes. Além disso, o clima estava seco desde o dia anterior. Não quis pensar muito nisso e peguei um esfregão para limpar as manchas no chão. Terminei de limpar e fui para o banheiro. Mas quando saí de lá, as mesmas marcas de lama estavam novamente no chão. Não havia carros estacionados e ninguém havia entrado, pois a porta tinha um sino que nos permitia ouvir até o banheiro se alguém entrasse. Mas o sino não tocou. A essa altura, eu já estava assustado novamente. Limpei o chão novamente e fui me sentar atrás do balcão. De repente, minha pele começou a arrepiar sem motivo algum. Comecei a sentir calafrios e me senti muito desconfortável. Eu queria que amanhecesse logo para poder ir para casa. A atmosfera era realmente aterrorizante e triste ao mesmo tempo. Por volta das 6 da manhã, uma senhora entrou com seu filho. Ela pegou suas coisas e, ao caminharem pelo corredor, ouvi a senhora dizendo ao filho:
Cuidado, meu filho, não pise nessa lama. Imediatamente levantei e fui verificar. As marcas de lama estavam lá novamente. Eu as limpei e finalmente chegou minha hora de sair. Ao longo do dia, mandei uma mensagem para meu colega que estava de plantão no dia do acidente, perguntando se ele se lembrava mais ou menos a que horas o homem tinha entrado pedindo ajuda. Ele me disse que eles checariam o celular dele para ver a hora em que ele fez a ligação para os serviços de emergência. Ele me enviou um print da tela e eram exatamente 2 da manhã, a mesma hora em que as marcas apareceram na noite anterior. Sem pensar 2 vezes, pedi demissão. Nem sequer consultei minha esposa. Eu não podia mais continuar naquele lugar, pois tinha medo de estar lá nas primeiras horas da madrugada. Espero que aquele homem tenha encontrado seu caminho e esteja em paz. Boa noite. Saudações a todos, aqui é o José Veiga. Trabalhei por 1 ano em um pequeno mercado da minha cidade. Era uma cadeia de lojas de conveniência muito pequenas que estão praticamente em cada esquina das cidades. A loja onde trabalhava estava localizada em um bairro um tanto perigoso, com muitos indigentes e pessoas usando substâncias durante altas horas da noite. Por essa razão, meu chefe me instruiu a partir das 11 da noite fechar a porta com chave e atender apenas através da janela, já que trabalhava no turno noturno. Isso aconteceu quando eu tinha apenas umas 2 semanas trabalhando lá. Eram cerca de 11 horas e eu estava indo para a porta para trancá-la conforme instruído, quando de repente do nada um homem apareceu atrás da porta pedindo minha ajuda. Ele me pediu para deixá-lo entrar, pois estava com muito frio. O homem parecia muito debilitado e seus lábios estavam quase roxos, como se estivesse realmente congelando ou algo do tipo. Fiquei assustado ao vê-lo, pois ele apareceu do nada e também estava confuso, pois era primavera e estava quase 30 graus. Era impossível alguém estar passando frio com aquele clima. A primeira coisa que pensei foi que se tratava de um indigente que tinha usado substâncias que o colocaram naquele estado e, por razões de segurança, eu não poderia abrir a porta. Além disso, essas eram as regras do meu trabalho, não deixar ninguém entrar sem exceção. Eu disse a ele que me desculpasse, mas que não poderia abrir a porta. Eu disse que se precisasse, eu poderia chamar uma ambulância para ele, mas ele não respondia às minhas perguntas. Ele apenas continuava desesperado, quase chorando e batendo na porta, pedindo para que eu a abrisse. Eu repeti que não podia fazer isso, mas que chamaria o serviço de emergência para que eles o atendessem. Nesse momento virei e fui até o balcão para pegar meu celular. Demorei menos de 5 segundos para pegá-lo, e quando olhei novamente para o homem, ele simplesmente não estava mais lá. Ele desapareceu de forma muito rápida e silenciosa, como se tivesse se evaporado. Fiquei muito confuso, mas, sendo honesto, também senti um certo alívio por ele ter ido embora, pois o homem estava me deixando desconfortável. No dia seguinte, quando meu colega chegou para o turno da manhã, contei a ele o que tinha acontecido naquela noite. No entanto, ele não ficou surpreso e até descreveu exatamente como o sujeito estava vestido. Perguntei a ele como ele sabia disso, se conhecia o homem ou se já o tinha visto antes. Ele disse: "Bem, José, não sei como te dizer isso sem te assustar, mas vou contar para você caso ele volte e saiba o que fazer." Ele me contou que aquele homem havia falecido de hipotermia do lado de fora daquela loja em uma noite na cidade há 2 anos. Ele era um indigente e costumava dormir do lado de fora do comércio quase todas as noites. No dia seguinte, o encontraram morto, congelado lá fora. Após essa tragédia, muitos funcionários do supermercado no turno da noite o viram da mesma maneira que eu, batendo na porta e pedindo para entrar. Meu colega que me contou a história também o tinha visto quando trabalhava no turno da noite.
Parecia que isso se tornou algo normal para os funcionários que já haviam trabalhado lá por um tempo. Depois disso, fui ao trabalho com medo. Me apressei muito para encontrar um novo emprego em outro lugar, pois não queria mais continuar indo lá. Apesar de ter passado um ano inteiro naquele lugar, nunca mais o vi, felizmente. No entanto, é algo que nunca vou conseguir esquecer.